Num laboratório, uma vez um doutor explicou sobre a doença da gota. A cristalização do ácido úrico entre as articulações cria um crescimento anormal. Com isso, vem a dor extrema. Mesmo o leve contato de um mero ventinho vai incomodar bastante. E um grande predador chamado T-Rex sofre de gota. Pode ser porque ele só comia carne, e o segredo é ter uma dieta balanceada. Por mais que um dinossauro nos era mostrado, não era desse T-Rex que o médico falava. A cena cortava para uma estação. Lá um trem acabava de ser descarrilhado, seu vagão afundado. Quem fez isso foi um homem com suas próprias mãos. As pessoas perguntavam se não foi o Godzilla que passou por lá. Mas não, era o T-Rex, um único homem. A cena cortava para um prédio. Lá eles investigavam o ocorrido. As pessoas disseram que um homem enorme, lotado de cicatrizes, fez tal coisa na estação. Para todos que frequentavam essas redondezas, todos concluíam que só podia ser um homem, Kaoru Hanayama. Mas eles iriam se surpreender, porque não foi o chefe da Yakuza que causou aquela situação. Num restaurante, Tanaka Ken, um dos membros do grupo de Hanayama, conversava com seu amigo, um recém-chegado na cidade de Tóquio. O seu nome era Hario. Ele dizia que veio até Tóquio com o propósito de conhecer um líder de algum grupo forte do Japão, ou simplesmente um lutador poderoso. A cena voltava para o doutor, que apresentou o que era a doença da gota. Lá ele contava que alguém esteve lá uma semana ou mais. Tal homem já foi paciente do Dr. Kureha Shinogi há mais ou menos 2 anos atrás. Quando a doença dele piorou e não tinha o que ser feito, esse homem foi trazido até o Hospital Central. E atualmente tudo indicava que a sua gota estava numa condição ainda pior. Algo muito triste, um destino cruel. O seu nome era Tokura Ryuji, aquele que foi apelidado de T-Rex. A cena voltava para os dois amigos, conversando sobre T-Rex nos tempos da escola. Mesmo com apenas 13 anos de idade, ele era maior e mais musculoso do que qualquer adulto. Mas quando ele entrou no ensino médio, ele adoeceu e foi hospitalizado. Desde então, o hospital tornou-se sua casa, mas Hario dizia que Tokura havia escapado do hospital recentemente, e nas ruas de Tóquio, o T-Rex iria procurar alguma forma de aliviar a sua dor. A cena mudava para uma rua, os carros destruídos, esmagados. Um rapaz com uma faca tremia desesperado, assustado com o que tinha na sua frente. Aquilo pedia por favor, ele precisava ser ajudado. Era um homem enorme que queria morrer. Se com aquela faca o homem pudesse de alguma forma feri-lo ou até matá-lo, ele implorava que isso fosse feito. O gigante insistia. Ele dizia que a sua gota causava muita dor, então ele queria ser morto para parar de doer. Ele não iria resistir a ataque algum. Quando a morte chegasse, a dor e sua doença iriam cessar finalmente. A sua dor constante, que nunca parava de incomodar, a única solução só poderia ser a morte. O homem com a faca tremia muito, apavorado. Ele não conseguia fazer nada. Então, um som muito alto era escutado de repente. A cena cortava para a mansão de Tokugawa. Lá, o anfitrião alimentava seus peixes e dizia sobre as recentes investigações. A polícia suspeitava que foi Hanayama o homem que tirou o trem dos trilhos, mas a verdade é que não era ele com toda a certeza, porque naquele momento acontecia algo ao mesmo tempo. 5 condenados por pena de morte haviam escapado da cadeia. Junto deles veio o Oliver Biscuit, um homem grande e musculoso representando a grande nação da América, ou seja,
Tóquio estava lotada de homens perigosos e poderosos, e Gary, ao lado, que tinha acabado de ser derrotado por Sikorsky, dizia que concordava. Com toda certeza, não foi Hanayama, não tinha por que ele fazer tal coisa. E referente àquele tanto de homens fortes em Tóquio, tinha um fenômeno que explicava tal situação. Sincronicidade. A cena cortava para o amigo de Tokura. Lá, ele conversava com um rapaz que dizia ser um mestre karateca. Por 8 anos, ele afiou seu estilo no Shinshinkai. Ele era um faixa preta que ostentava o 4º dan da modalidade. Ele nunca perdeu uma luta. Haruo escutava aquilo em silêncio e o rapaz continuava. Nos últimos 8 anos que competi, eu venci todos os torneios e lutas por fora. Por isso, eu garanto, eu posso vencer qualquer um. O homem movia sua perna e a parede ao fundo era estourada. Um buraco era formado com um mero chute. O karateca continuava. Eu posso chutar qualquer coisa. Quando chutado, qualquer coisa irá se despedaçar. Se eu chutar o estômago de alguém, irei causar danos internos. Se meu oponente bloquear, não tem problema. Seu braço será quebrado. Ossos e músculos não irão resistir. Se eu chutar a cabeça, irei quebrar o crânio. O osso vai afundar o cérebro. Haruo dizia que apesar dele ser tudo isso, infelizmente ele não iria servir. O karateca ficava inconformado, como assim não iria servir? Enquanto falava, o cachorrinho no colo de Haruo começava a sentir algo. Eles continuavam conversando e o cachorro se desesperava. O cão caía no chão e saía correndo, enquanto os dois ficavam conversando. Atrás do muro, uma sombra se erguia e Tokura começava a pular o muro. Seu tamanho o assustava, mas mesmo com toda aquela imponência, ele reclamava de dor. O karateca se assustava e chutava como resposta. Porém, Tokura sequer se movia. Ele segurava o homem com sua mão gigantesca e o jogava para longe. Infelizmente, aquele nível de força não servia. Aquele rapaz grande e forte voava para longe como se não fosse nada. Tokura colocava sua cabeça na parede e continuava reclamando de dor. Por mais que ele fosse uma criatura de certa forma que gentil, a dor mudava sua personalidade. Ele apertava a parede e já quebrava. Haruo dizia que aquele lá não era o homem que eles procuravam, e sim um outro que estava na cidade. Tokura erguia seu punho e dizia que queria vê-lo. No instante, uma sequência de golpes acertavam o muro e ele era destruído. Um tempo se passava e na cidade, o gigante chorava esperando por algo, desesperado com sua situação, procurando alguém que curasse a sua dor. Até que o grupo de Hanayama chegava no local. Abriam a porta do carro e de lá saía o chefe da Yakuza. Todos cumprimentavam aquele homem e Tokura o via impressionado. Seu amigo dizia: "Esse é Kaoru Hanayama. Ele é o cara que fez isso com seus dedos." Ele mostrava um baralho rasgado para Tokura e dizia para T-Rex ir logo, senão ele poderia ir embora. Tokura soltava um grito e chamava a atenção de Hanayama. Seus capangas perguntavam se o chefe o conhecia. Ele era um monstro ou algo do tipo? Hanayama dizia que não e Tokura começava a ir até ele. Ele parava na sua frente e pensava: "Eu tenho certeza que se não for você, não, tem que ser você. Seja você ou eu vou te matar." Hanayama tirava seus óculos e dizia para ninguém interferir. Chorando, Tokura implorava por ajuda. Ele olhava para a mão de Hanayama e pensava: "Com essa mão poderosa, você deve esmagar a minha dor. Você deve destruir minha vida e curar a minha gota." Hanayama o encarava e ambos paravam na frente um do outro. A aura de ambos começava a sair. E quando Hanayama jogava seus óculos no chão, Tokura se movia. Ele pegava aquele objeto e dizia: "Seja cuidadoso. Você deixou cair seus óculos. Assim eles podem quebrar. Então, toma."
Hanayama observava as atitudes daquele gigante confuso, porém gentil, e nesta hora, um vento forte passava por eles. Tokura sentia aquele vento, soltava os óculos de Hanayama e começava a gritar. A dor forte tinha voltado. Junto daquela sensação horrível, a mudança de humor chegava e um soco de alguém capaz de descarrilhar um trem chegava no meio da cara de Hanayama. Em seguida, um gancho. Os capangas de Hanayama se irritavam. A ordem era para matar o monstro, mas Hanayama mandava todos esperar e uma chuva de socos chegava sem parar. O chão rachava, mas Hanayama não saía do lugar, até que um soco era parado. A outra mão acertava com um cruzado, porém Hanayama não saía do lugar, ele apenas encarava. O Yakuza apertava a mão de Tokura, ele começava a gritar de dor, e com a outra mão, Hanayama apertava a bochecha. Ele perguntava: criança, me diga, o que te machuca tanto? E o narrador dizia sobre Hanayama: esse homem, como todo mundo já sabe, ele não mente. Afinal, Hanayama não precisa fazer isso. Ele apertava cada vez mais a mão e a bochecha. Hanayama perguntava se sente melhor. Com sua bochecha sangrando, Tokura sorria e dizia que sim, ele se sentia melhor. A pressão aumentava cada vez mais e o sangue saía. E nessa hora um flashback nos era mostrado. Lá, Tokura contava que tinha gota. Devido a isso, ele sentia uma dor sem fim. Quando a dor ultrapassava seus limites, ele perdia a consciência e destruía tudo. Assim, ele começou a procurar alguém capaz de curá-lo, ou simplesmente achar alguém que poderia tirar a sua vida. A cena voltava e o sangue continuava a sair. Aquela dor o curava de alguma forma. Tokura entrava em transe de alegria e o golpeava no estômago como resposta. A potência era tanta que Hanayama soltava. Ele saía voando para o céu e Tokura pensava: eu finalmente encontrei ele. Quando Hanayama pousava, o seu punho estava fechado. Assim como Miyamoto Musashi o chamou no futuro, aquele lá era o homem do punho fechado. O ataque chegava e Tokura o recebia de bom grado. Ele finalmente havia encontrado alguém capaz de curá-lo. O golpe chegava e aquele gigante voava para longe. Ele ia para a pista e nessa hora um caminhão chegava em direção a Tokura. A colisão acontecia, mas o gigante apenas sorria. Um caminhão não era nada para ele. Ele olhava o que tinha batido nele, se reposicionava, pisava no chão e parava o caminhão. Ele segurava pela parte de baixo e tombava o automóvel. Hanayama observava em silêncio, mas Tokura vibrava de alegria. A sua dor finalmente havia passado e o chefe da Yakuza gostava do que via. Os gritos de alegria do gigante ecoavam pelos quarteirões. Ele saía correndo, feliz, e Hanayama começava a caminhar. Mandava seus capangas esperar ali mesmo. Tokura o olhava, saía correndo, porém um passava pelo outro apenas. Hanayama continuava andando e Tokura ia até um jardim. O amigo do gigante gentil notava que o Yakuza estava vindo até ele. Ele se perguntava: o que vai vir desse homem? O que ele vai fazer comigo? Ele começava a se tremer de medo e Hanayama colocava a mão no bolso do seu terno. O que iria vir de lá? Uma arma? Uma faca? Hanayama jogava e um cartão parava na boca de Hario. E ele dizia: caso precise de mim, é só me chamar. Permaneça em contato. Hanayama saía andando e Tokura ia até ele. O gigante dizia que havia encontrado monstros de bolso, mas na verdade eram apenas insetos. E ele continuava: dizem por aí que o seu soco é extremamente poderoso, mas seu coração está muito além disso. Hanayama colocava a mão na cabeça do seu novo amigo e dizia: até logo. E enquanto saía, Hario começava a se emocionar. Ele dizia:
o que o Tokura disse é verdade. Você é um homem muito gentil. E nessa hora, galera, um vento forte soprava, as cartas voavam e em lágrimas Haru dizia pra Tokura: "Ei, olha a lua. Você sempre quis ver ela." O gigante olhava e Hanayama tinha te dado uma vida agora. Ele poderia voltar a fazer coisas comuns, como sentir uma brisa ou simplesmente ver a lua. E galera, uma pergunta: quem venceria essa luta se fosse até o final, na opinião de vocês? Esse Hanayama é o mesmo daquele da época que lutou contra o Spec, não é o Hanayama atual. Mas mesmo assim, eu acredito que o Hanayama iria vencer numa luta dura. Mas comentem a opinião de vocês, as histórias do Hanayama vão continuar. Então se vocês estão curtindo, deixem um like para incentivar o conteúdo, porque eu já vou indo nessa. Um abraço, galera, fiquem com Deus e tamo junto.